Oi, gente, tudo bem? Oi, galera, beleza? Estamos aqui para mais um episódio de Frutificando Histórias, o seu podcast onde você vê cultura pop pela ótica do Evangelho. E hoje nós vamos falar de um filme que o Gerson era muito fã quando criança. Sou muito fã, ainda não morri. Não, quando criança. Você não é mais criança. Será? Você é um fã adulto agora, entendeu? Você não sabe? Qual é o nome do filme, Gé? Hércules! Eu perguntei como se eles não soubessem vendo o nome do negócio no YouTube, né? Mas é isso. Bom, galera, o filme Hércules, ele foi lançado no dia 27 de junho de 1997. Lembrando que eu sou dos anos 2000 e Elo nasceu em 2001. Então a gente tá falando de um filme aí mais antigo que a gente. Sim. Cara, eu não fazia ideia que ele é um filme muito bom, cara. É assim... A animação, você animação, não olha e fala, né? não, nem um pouco. Uma animação muito boa. Ele teve como diretores o Ron Clements e o John Musker. Ó, toma no inglês. E, cara, é um filme excepcional. Com certeza, ele é um filme que tem muito a nos comunicar acerca do Evangelho de Deus. Por mais que ele tenha como protagonista e universo uma fé diferente, né? Exatamente. A fé grega, né? Mitologia grega, né? Sim. Zeus ali, Apolo, Hércules, Hades. Mas, cara, é muito rico aquilo lá, sabe? E com certeza esse filme foi, assim, muito importante pra mudar o meu caráter. Tenho certeza que muitos jovens por aí, sabe? Era uma época em que o cinema ele era preocupado em fazer filmes bons, né? E a mensagem legal vinha junto, né? E não só filmes aí pra militar. Sim, eu falei mal da Disney nova, como descobriu. Mas, dito isso, vamos começar, meu amor? Vamos Então, começar. puxa a vinheta. De novo, você fez isso. Não tem medo, né? Não. A gente é baixo orçamento. Não, eu prefiro pensar que a gente é só uma coisa mais casual, assim, entendeu? São estilos. Uma coisa que me deixou chocada agora, pensando que o filme é de 1997, é que em determinada cena a gente vê uma animação, o início da animação 3D. Então o filme Sim. todo é feito em 2D e a gente tem uma... O que é aquilo? Não é uma cobra o nome Hidra. daqui? Isso, tem uma hidra e ela é o início da animação 3D. Ela não se compara com as animações que a gente tem hoje, mas, pô, 1997 o negócio tava bom. Tava excelente, mano. O filme começa com aquela clássica cena bem anos 2000 que é um narrador começando a história. Então a gente começa a ver um monte de cerâmicas, né, da época grega. E aí ele fala que nesses tempos houve um grande herói. Um herói que se destacou e ele foi muito bom e o nome dele era Hércules. E aí ele faz uma pergunta muito enigmática. Como se avalia um verdadeiro herói? Toma. E aí ele vai falar assim... É o que a gente vai ver, e aí entra as musas e vão começar a cantar, né? Cara, Hércules é um filme musical. Musical, e eu tenho certeza que você agora teve uma lembrança desbloqueada daquelas musas, aquelas moças lá do vaso cantando. Se não, joga aí, cara. Musas, Hércules, animação. Que você com certeza já viu elas. Exatamente. E aí elas começam a cantar e a gente vai descobrir a história do Hércules, né? O filme em si vai rodar em cima disso, de como a gente avalia um verdadeiro herói. E a partir daí a gente vai ter todo desenrolado a própria narrativa, né? Bom, o filme ele começa numa pegada bem tranquila, né? Tá narrando ali Zeus e Hera tendo um filho, ou melhor, da festa ali, provavelmente de um aninho do Hércules, né? E é importante a gente comentar que é um filme, obviamente, né, como eu falei, da Disney, então eles não têm muito compromisso com a veracidade 100% histórica, né? Por que é importante colocar isso? Porque Zeus e Hera são retratados nesse filme como um excelente casal, o que tá muito longe do mito grego, né? A verdade é que os deuses do panteão grego eram verdadeiros babacas, né? Essa imagem de um deus bom, acho que essa é a primeira reflexão de cunho religioso que a gente pode tirar. Essa visão de um Deus bom, de um Deus paciente, de um Deus amoroso, pra nós hoje, né, século XXI, 2025, né, pra nós é uma coisa muito óbvia. Mas, tipo, cara, uma divindade é boa, uma divindade ama aqueles que a cultuam, mas isso no mundo antigo, cara, era muito longe da realidade. Sim. Né? A grande maioria dos deuses ali cultuados, gente... Desculpa a expressão feia, mas eram verdadeiros babacas, né? Vai desde de abusadores sexuais até adúlteros, né? Eu tenho um amigo muito querido
que com certeza tá vendo esse podcast, tô falando de você mesmo, passarinho. E ele falou uma coisa bem legal uma vez que a gente tava ouvindo a Odisseia do Jorge Riviera, um musical maravilhoso também, que fala sobre o mundo grego, né? Fala sobre a mitologia grega, que nós somos a imagem de Deus, distorcida pelo pecado, existe um Cristo que traz a redenção, né? Amém. Acredito que todo mundo aqui saiba a razão da nossa fé. Mas os deuses gregos e os deuses da outra religião eram o homem criando deuses à sua imagem. Sim. Né? Então a gente vê uma parada até meio The Boys, sabe? Da Amazon, sabe? O que um humano com muito poder faria, né? Então, esse era o lance dos deuses, sabe? Então, como eu disse, né? Predadores sexuais, adúlteros, facínoras, né? Matavam-se entre si, barganhavam a vida da humanidade como se não fosse nada, né? Mas esses Zeus e essa era do filme são um casal feliz, né? Sim. Claro, muito influenciado pela mentalidade do ocidente, da Disney, né? De querer passar ali isso. E o filme começa a se desenrolar nisso. E qual que é a trama? A gente tem Hades, né? Que aqui é representado como vilão, né? Também, óbvio, né? Fazendo esse papel de diabo, né? E o plano dele é tomar o Olimpo. E para isso ele quer trazer os titãs. E eu acho que uma coisa muito interessante quando a gente fala sobre os titãs é que o começo do filme fala que eles vinham e aí Zeus prendeu eles e o novo plano do Hades é trazê-los de volta. E a reflexão que a gente tira disso é olhando justamente para a imagem deles. Eles são titãs que trazem o terremoto, a lava, eles são titãs de desastres naturais. E a questão é que o mundo criado por Deus não tinha desastres. O Jardim do Éden era um lugar muito pacífico de se conviver, mas o mundo, tocado pelo pecado, é onde nós vemos diversos desastres naturais. É nesse mundo caído onde nós temos enchentes, onde nós temos lava tomando casas, onde nós temos terremotos, onde nós temos medo dos desastres, dos deslizes da natureza. Eu acho que o filme retrata muito curiosamente isso quando é Hades que traz exatamente essas coisas. Quando mais pra frente é ele que libera eles e traz eles de volta. É a partir dali que a gente vê casas sendo destruídas, vê o gelo chegando nos animais. Sim. Então esse momento de desastres naturais, ele é decorrência de um mundo caído, tomado pelo pecado. Cara, isso é uma reflexão muito legal. Então eu gosto de pensar que é o seguinte: nós não sabemos com exatidão qual é todo o mal, qual é toda a desgraça que o pecado trouxe para a humanidade. Exato. Sabe, eu gosto de fazer uma analogia que é a seguinte: imagina que tem um pai, ele tem um filho, e esse filho ele vê uma piscina, cara, nojenta ali, com água parada, enfim, ele se joga nessa água. E ele sai depois, né? Cara, o pai ele consegue ver o exterior, né? Nessa analogia, nós somos esse pai. A gente vê o exterior. Então a gente vê a criança suja, a criança fedendo, né? Mas a gente não consegue ver todo o dano causado, né? Fica aí uma micro aulinha de biologia, um negócio que eu morro de medo, vou dar um medo desbloqueado em vocês, mas tem um negócio chamado ameba comedora de cérebro, se ela fica em água suja. Existe, real. Meu Deus! Se você entra numa água suja, ela pode entrar no seu cérebro e a chance de você morrer é altíssima, assim, mas muito altíssima. Então a gente não sabe o verdadeiro dano só de bater o olho. Então, cara, o que a gente consegue saber que o pecado trouxe? Trouxe a maldade, trouxe um afastamento de Deus, né? Mas, cara, qual mais não trouxe, sabe? Uma reflexão que muita gente faz é, poxa, por que... Vou até deixar aqui o clima um pouco pesado. Mas, cara, por que criança morre? Por que tem dor? Por que tem sofrimento? Porque uma criança no ventre da mãe, ela vem, sabe, doente, morre ali mesmo. Né? A resposta que a gente como cristão dá na hora é por causa do pecado entrou no mundo. E não tá errado. Teologicamente não tá errado. Mas é um mistério, sabe? Pra onde que os tentáculos do pecado penetrou na humanidade, sabe? Como isso se desenvolve na prática, né? A gente sabe que a culpa é dessa desgraça do pecado. Sim. Mas a sua atuação no detalhe é até um mistério pra nós, sabe? Isso é muito interessante, essa reflexão que ela trouxe. E ali o filme se desenrola, né? E qual que era o lance? Que a única pessoa que conseguiria vencer os avanços de Hades e dos titãs era Hércules. Exatamente. E a cena que o Hades descobre isso é muito legal, né? Tem ali uma entidade, a gente acabou não anotando o nome, mas são umas moças que elas cortam o fio da vida, né? E elas olham passado, presente e futuro. Isso é bem legal. E aí é uma cena que ela cutuca ali um dos demônios de Hades, a mulher que viu o futuro, e fala assim: nossa,
banheiros dentro da casa vão ser um sucesso. É verdade. Cara, isso é uma sacada genial que a gente vê nos filmes infantis antigos, que era o quê? Eles colocam algumas piadinhas ácidas, algumas sacadas muito inteligentes, que a criança não vai pegar, mas ela vai se divertir porque o filme é legal. Sim. E os adultos vão dar uma risada sincera. É verdade. Que aconteceu com a gente? Porque naquela época, historicamente falando, os banheiros não ficavam dentro das casas, não tinha tratamento de esgoto, né? Exatamente. A galera fazia necessidade quase que em buracos, né? Fora das casas ali, no máximo cercadinhos. Sim. Então isso é bem legal. E ali a Hades, ele descobre, cara, eu preciso acabar com esse moleque. E ali ele pega um elixir, e ele manda os demônios dele sequestrar Hércules bebê e dá esse elixir pra ele pra fazer ele virar um mortal. Eu quero falar uma coisa sobre isso que o Gerson falou rapidinho sobre a questão dos deuses, né? O grande choque das nações olhando ao Senhor, e até hoje, quando a gente encontra, por exemplo, pessoas que são da religião do Islã, é o fato de que Deus nos ama, que Ele é um Pai amoroso. O único Deus na história da humanidade que realmente amou o seu povo e não agiu como um tirano era o Senhor. Hoje a gente tem essa noção porque aqui no Brasil, falando, nós temos uma maioria evangélica, não praticante, mas nós temos também uma cultura muito católica. O Brasil foi evangelizado na fé católica, né? E a fé católica crê em Deus, né? Aquele Deus que nós conhecemos. E esse Deus é o choque das grandes outras questões. A gente não consegue citar um outro Deus que ele tenha amado o seu povo, se dado pelo seu povo, como existe na história de Cristo. Então não existe outro. Quando a gente desenha uma divindade como sendo boa e sendo um exemplo, nós automaticamente transformamos ela e trazemos ela para características de Deus, pois não existe outro que não seja dessa forma. Uau. Voltando aqui para essa questão de que eles transformam o Hércules em alguém mortal, né? Eles chegam quando o Hércules está dormindo e os pais dele também estão dormindo, né? Zeus e Hera. E é nesse momento de fragilidade, de sozinho, que eles acabam pegando o bebê. E aí nisso eles levam ele, né? Trazem ele pra terra e dão essa mamadeira pra transformá-lo em mortal. E na verdade matá-lo, né? Ele tinha que tomar até a última gota. Só que aí a mamadeira cai, porque eles ouvem barulho de pessoas chegando e literalmente a última gota Hércules não toma. E aí ele fica ali no chão e é encontrado por um casal. E aqui uma coisa me chamou muita atenção, acho que eu nunca tinha reparado nisso acontecendo no filme. Esse casal, quando encontra esse bebê, pergunta se tinha alguém ali. E aí, quando percebe que não tinha ninguém, ela vira e fala: nossa, a gente pediu por tanto tempo um filho, deve ter sido a resposta dos deuses. Então, até quando foi tramado o mal pro filho do deus daquele filme, isso foi transformado em uma bênção na vida de outra família, porque eles cuidaram do Hércules com carinho, com amor. A gente vai ver o Hércules crescer e ele vai ter algumas dificuldades advindas, né, do fato dele ser um deus e de ter uma força muito absurda. Acho que foram os deuses nos respondendo e Zeus lá. Socorro, cadê meu filho? Cadê meu filho? Malditos! Levaram meu menino! A gente vai ver ele tendo algumas dificuldades e os pais dele o apoiando nesse momento. Então você vê que eles amaram Hércules e cuidaram de Hércules. E quando chegou o momento, eles falaram que Hércules foi achado, sabe? Devolveram pra ele, porque ele desceu com um medalhão, com a imagem ali dos deuses do Olimpo e com o nome dele. E aí, nisso, quando eles pegam e estão levando pra casa, Zeus, né, já tinha descoberto que tinham pego o filho dele. E aí ele manda todo mundo, ele movimenta ali o Olimpo pra ir atrás de Hércules. Então ele mandou as 99 atrás da uma, vamos colocar dessa forma. E só não trouxe de volta o seu filho, porque nenhum mortal poderia morar ali. Então ele deixa Hércules com essa nova família dele, e aí volta e fica observando. O filme fala que ele observa Hércules a todo momento. Nisso, o Hércules cresce, né, como eu falei pra vocês, e ele tem algumas dificuldades porque ele tinha uma super força. Então, pensa... Antes da gente entrar nessas cenas da força do Hércules, tem algumas reflexões legais, sabe? A gente sabe, galera, que o diabo, ele não pode contra Deus, né? Deus não tem adversários, né? Sim. Pelo amor de Deus, né? Não tem ninguém páreo pro nosso Senhor. Então o diabo, sabendo disso, né, ele foca em atacar os filhos dele, né? Aquela coisa meio máfia italiana, sabe? Mexe comigo não, senão eu vou matar seu filho. Né? Uma parada meio assim. E é curioso que pro diabo poder tocar em Hércules, ele precisa tirar a divindade de Hércules. E a mesma coisa acontece conosco.
Claro que a nossa divindade, ela não se reflete como a divindade nessa animação, né? Então, como que um deus era caracterizado nesse filme, né? Ele brilhava em dourado, ele tem super força, super agilidade, né? Nossos traços divinos não são assim. A gente manifesta a nossa divindade recebida por Deus através do fruto do Espírito, né? Sim. Então, é através da nossa alegria, através da nossa paz, através da nossa longanimidade, sabe? Através da nossa paciência, do nosso amor ao próximo. Então, o diabo, ele ataca essas coisas, tenta nos tirar desse lugar de exercer esse dom divino que Deus nos deu para ele ter legalidade sobre nós. Mas é curioso. E o diabo, de fato, conseguiu isso, historicamente, né? Quando nos retirou como humanidade do Éden. Mas assim como no filme, uma gota ficou, sabe? A gente continuou ali com a nossa natureza divina, né? O nosso DNA ali. E de novo, galera, eu tô falando que a gente é Deus, semideus, pelo amor de Deus, não vamos por esse caminho não. Hoje em dia na internet tem que estar explicando tudo. Mas né, não é isso, pelo amor de Deus. Tô entendendo, né, guys? Pelo amor de Deus, me ajuda. Isso até a teologia vai chamar de graça comum, né? Então, cara, mesmo no mundo caído é possível ver traços ali de Deus, né? Paulo, aos Romanos, no capítulo 1, ele fala justamente isso. Que nós, como humanidade, nós somos indesculpáveis de crer em Deus, porque os seus atributos invisíveis se revelam na criação dele. Então, mesmo numa criação caída, ela ainda tem cheiro, ela ainda emana algo que aponta dizendo, existe um Deus. E esse Deus é a pessoa gloriosa de Jesus. Sabe, isso é fantástico. Seguindo a partir daí, eu tinha comentado com vocês que o Hércules tem as dificuldades por conta da força, por ele ser um deus, né? E aí, as pessoas não querem ficar perto dele, e compreenda, a gente também não vai olhar pros amigos do Hércules com maus olhos, né? Você vai jogar bola com alguém, a pessoa joga a bola em você e pronto, acabou sua mão, né? Quebra seu braço, né? Exatamente. Então, essa Eu vou pro gol, mas o Hércules é o atacante, quer não. Exatamente. Não quer não. Pra você ter uma noção, chega um momento do filme que ele tá puxando uma carroça com tanto feno que é, assim, imoral. E aí ele tá correndo e você, tipo assim, na verdade você só vê a carroça correr, né? E do nada aproxima a câmera, você vê que tá sentado o pai e o burro e quem tá puxando é o Hércules. Por favor, jumenta. É Chamada jumenta. Penélope. A jumenta Penélope, é verdade. É verdade. E aí o Hércules vai correndo e ele corre tão rápido que quando ele vai parar, ele põe os dois pés e ele afunda na terra. Ele fica só com a cabeça pra fora, da força que ele faz pra parar. E aí o pai dele vai tentar vender o feno e ele vê um moço tentando segurar um vaso bem grandão, uma cerâmica grande, e aí ele vai lá tentar ajudar. E o cara, ai, muito obrigado por ajudar. E quando vê que é o Hércules que tá ajudando, ele, não, precisa, eu me viro daqui. Então ele tinha ali seu momento destrambelhado, né, por Sim. conta dessa situação. E isso fazia com que ninguém quisesse ficar perto do Hércules. Então aquilo que fazia dele alguém parecido com o pai dele, que logo no começo Zeus fala, ele tem a força do pai, era justamente aquilo que as pessoas desprezavam nele. Acho que isso acontece muito com a gente quando trazemos virtudes cristãs, né, pra dentro do nosso meio de convivência, às vezes no meio de trabalho. Exatamente. Eu acho que essa é a palavra, sabe? Uma vez que a gente crê no evangelho, a gente sente-se desajustado. Tanto que essa que é a grande música do filme, né? Sim, exatamente. Aí a gente vai ver o Hércules cantando uma música que é muito bonita, que ele tá cantando olhando pro céu. Sim. Falando do fato dele não se sentir naquele Vou vencer lugar. distâncias. Não, é isso, gostei desse fundo musical. E ele fala que ele sente que nesse lugar que ele realmente pertence, a vida dele vai ficar melhor. E é aí que os pais dele terrenos contam pra ele que ele foi adotado, né? Que ele foi encontrado, entregam pra ele aquele medalhão com o nome dele e ele vai atrás do templo de Zeus, pedir uma resposta pra Zeus, achando que Zeus vai falar pra ele o que aconteceu, porque que os pais dele deixaram ele pra trás. E aí, chegando lá, ele pede essa resposta pra Zeus. Zeus acorda e fala, meu menino, assustando o menino que tenta sair correndo com tudo. E lá ele descobre que ele, na verdade, é filho de Zeus. E o porquê que ele não pode voltar, que é porque ele não é um deus. Ele é um norme. Ele é um norme. Deus demais para estar na terra, humano demais para estar no céu. Zeus que fala, coisa. você não é Based, você não é Gigashed. Meu Deus do céu. Mas eu acho que eu perdi uns 30 de QI depois dessa frase. Eu me sinto até sujo agora, eu tomar um banho. E aí Zeus instrui o que Hércules tem que fazer pra poder se tornar um deus, e aí ele vai atrás desse treinamento.
Tô rindo sozinho agora. Cara, uma coisa que é legal, que quando o Hércules ele começa a fazer essa reflexão acerca desse desajuste dele, que ele não é desse mundo, ele fala que ele quer um lugar que todos vão sorrir quando ele lá chegar. E é muito engraçado que todas as referências que nós temos bíblicas da nossa chegada no céu, a Bíblia nos narra um Deus feliz. Apocalipse vai dizer que quando o céu se rasga, Cristo vem dizendo aleluia, que sempre foi algo voltado para louvor, né, uma comemoração. A gente vê dizendo, servo bom e fiel, entra agora no prazer do seu Senhor, sabe? A gente vê que ele há de nos dar um novo nome. Cara, todas as referências bíblicas à nossa chegada no céu são de um Deus alegre, um Deus feliz pela nossa chegada. Cara, isso é tremendo, porque no fim, esse é o grito do nosso coração. A própria palavra de Deus diz que o Senhor colocou no nosso coração um anseio pela eternidade. Salvo engano, isso tá em Provérbios, né? Posso estar enganado, isso daqui eu não anotei. Mas, cara, isso é tremendo demais, gente. Isso é tremendo demais. Porque esse é o grito do nosso coração. A gente quer ir pra casa, sabe? Fala aquilo lá que você falou uma vez, amor, quando você pregou na igreja, falando sobre a criança que chora sabendo porque tá chorando. Ah, tá. Uma vez eu tava pensando sobre isso, sobre a volta do Senhor, e aí o Senhor me falou uma coisa, me deu uma ilustração, na verdade, Deus, né? Tá vendo? A Heloísa não conta a história com detalhe, bonito, faz nossa língua salivar. Ela é muito direto ao ponto, tem que fazer um chamariz. A Heloísa tava dando aula, quando ela é professora. Não foi na época que eu tava sendo professora, eu tava contando a história. Você então que começou a história. Então tá bom. Eu tava andando, tava pensando estava pensando sobre a volta do Senhor. E aí o Senhor me deu uma ilustração. E sim, é por conta das aulas que eu dava, que eu acho que essa ilustração ficou tão clara, que é o seguinte. Quando a gente cuida de criança novinha, é muito comum, quando tá dando a hora de ir embora, ela chorar. E isso é geral, de todas as crianças. Mas existem dois tipos de situação dessas crianças. Tem a criança que chora e sabe por que tá chorando. Se você sentar com ela, você vai perguntar, por que você tá chorando? E ela vai falar que tá com saudade da mãe, que quer que o pai venha buscar logo, que quer voltar pra casa. Ela sabe por que ela tá chorando. E tem a criança que chora, mas se você tentar conversar, ela não vai conversar. Ela só vai berrar mais, vai chorar mais e vai parar quando o pai voltar. As duas param quando o pai volta. A grande realidade é, e que isso acontece conosco, nós, como humanidade, choramos pelo dia que o nosso pai volta pra nos buscar. Nós gememos pela revelação dos filhos de Deus. Nossa. Como diria nosso querido amigo Paulinho. E aí, a grande questão é sabermos por que nós estamos chorando. A humanidade, ela busca, né, uma resposta para suas dores, para suas aflições. E nós sabemos que essa resposta está, né, a nossa lágrima será enxugada quando o nosso pai finalmente voltar para nos buscar desse grande dia de aula. Voltar para nos buscar dessa terra, nos levar para nossa verdadeira casa. E... Tanto que até assim que acaba... galera, pelo amor de Deus, você tá vendo essa série aqui é porque você não se importa tomar spoiler, tá? É verdade. Isso daqui é a terra do spoiler aqui. E é assim que acaba as Crônicas de Nárnia, né? Se você não quer saber o final, tampa os ouvidos. Né? As crianças vão ali pro mundo de Aslan, essa é a frase de Aslan, né? Acabou as aulas, as férias enfim começaram. Exatamente. Cara, isso é muito bom. Cara, falar da volta de Jesus é maravilhoso, mas eu fico meio dark. Você começa a pensar, meu Deus, não põe um carrinho me pegar, não? Ali, eu não prestei atenção na hora de atravessar e puf, tô na glória. Bicho, bom demais, bom demais. Bom, e aí, nosso menino Hércules recebe uma instrução do seu pai, Zeus, o adúltero da Hera. Então chega, coitado, chega. Meu Deus do céu. E qual que é a ordem que Zeus dá a ele? Pra ele procurar o fio. Isso. Né? Aquele cabritinho lá. Qual que é a raça dele? Não é centauro. É centauro? É. Tô confundindo. Metade cavalo, metade homem, é centauro. Centauro. Não, mas ele não é cavalo, ele é metade bode. Que é o mesmo lá da Lucy, pô. Lucy? Não, então o nome dele é Túminos. Esse é o certo. Não, calma. ChatGPT, o Túminos era o quê? Não, peraí. Qual era a Eu ia falar raça Minotauro, mas não é um Minotauro. Senhor Túminos. O Senhor Túminos, como é que ele é um fauno! Fauno! Tô
Obrigado, chat GP Nelson. GP Tênis. Não, e Fio é só o apelido dele, é que a gente se achava muito... Filomeu, sei lá. Falou alguma coisa. Filactério, não sei. E ele precisa ir buscar. Filactério. Precisa ir atrás do Fio, porque pra voltar pro Olimpo ele precisava ser um verdadeiro herói na Terra. E aí sim a sua divindade seria restaurada. E aí começa o treinamento do Fio com Hércules, né? O Hércules ali, ele fica mais musculoso, ele aprende pontaria, ele aprende a lutar, né? Através de um musical. Sim. Admito que nessa parte não tem muita coisa pra gente extrair da ótica do evangelho, mas uma coisa me chamou a atenção, que o Fio ele narra alguns heróis que ele treinou, né? Odisseus, e um deles é Aquiles, né? E ele fala que Aquiles era perfeito, maravilhoso, mas ele tinha a droga daquele calcanhar. Assim, a gente vai ver mais pra frente que quando o Hades... Eu tô dando uns pulos pra algumas cenas, mas depois a gente vai voltar nessa parte do filme. Mas dado o momento do filme, Hades, ele começa a procurar fraqueza em Hércules. Né? Ele vai usar a Meg pra isso, que é uma personagem que vai ser introduzida daqui a pouco. E esse era o grande... Esse foi o grande objetivo do Hades do filme todo. Descobrir a fraqueza do Hércules. Cara, e é exatamente esse o modus operandi do diabo, cara. Exatamente. É verdade. Sabe, às vezes a sua fraqueza, você, meu caro ouvinte, não é a minha, que não vai ser da Elô, que não vai ser dos nossos outros irmãos. Vai ter irmãos, gente, eu vou até pegar o meu testemunho mesmo. Eu sou um cara, eu me converti aos 19 anos de idade, e eu era um jovem cristão. Me converti aos 19 anos de idade, eu era um jovem cristão. A dicção foi com Deus, né? Eu não era um jovem cristão, né? Clichê, né? Então eu tinha problema com o uso de drogas, eu tinha problema com prostituição, problemas com álcool. E muitos desses problemas foram vencidos no estalar de dedo. Vamos pegar o álcool, por exemplo. Eu virei crente e falei, não pode mais beber não, pastor? Pode não. Eu falei, então, é nóis, tá bom. Mas eu sei que tem irmão que luta com isso, cara, a vida toda, né? A dificuldade do cara é o calcanhar de Aquiles dele, sabe? Sim. E louvado seja Deus que não permite que chegue a nós qualquer tentação que nós não possamos resistir. Né? Porque não foi o caso do Aquiles, né? Não Deus tinha que arrancar o calcanhar dele fora, tinha que cortar as pernas dele. Mas acho que isso é uma reflexão legal, sabe? Que Aquiles, mesmo tão glorioso em si mesmo, tinha uma fraqueza que foi explorada e ele foi vencido, né, através disso. E aí o Fio, ele não quer treinar o Hércules justamente porque ele treinou tantas outras pessoas que deram errado. E aí ele tava cansado de dar errado, cansado das pessoas Fio falarem... é aquele pastor que, né, que de 30 anos de ministério, né, que pô. viu tudo dando errado, que falou, não quero mais saber de cuidar de igreja. Você vê até uma canseira na voz dele, né? Aí o Hércules tenta falar, fala, não, você precisa me treinar porque eu sou filho de Zeus. Aí ele fala, o quê? E aí ele começa a debochar de Hércules. A gente vê que esse que é o momento que pega ali Fio pra zoar o moleque, sabe? E isso é muito curioso porque foi justamente esse motivo que começou a despertar a raiva dos religiosos em Jesus, né? A palavra de Deus fala no Evangelho de João, capítulo 5, deixa esse aqui anotado, a partir do versículo 17, fala assim: Disse-lhes Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus ainda mais queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Sabe, tá aí mais uma peculiaridade da nossa fé, sabe, que posteriormente a fé cristã, muitas outras religiões começaram a copiar. A gente é filho da nossa divindade. Deus não é uma estátua na minha casa, Deus não é um cara que eu vou no culto ali, dobro meu joelho e falo com alguém distante. Ele é o meu pai, eu sou a cara do meu pai, eu só faço pela fé o que eu vejo meu pai fazer, né? E a fé, a atuação do Espírito Santo em mim vai me moldando para que isso seja cada vez mais verdade nas nossas vidas, até que nós cheguemos à estatura do varão perfeito, que é a pessoa de Jesus. Mas sabe, a gente é a cara de Deus, cara, isso é maravilhoso. Né? A gente vê que é isso que fez os judeus odiarem Jesus, é isso que fez Fio debochar de Hércules. Verdade, exatamente. E aí o legal é que ele fala isso, ele dá a sua debochada, e aí ele é acertado por um raio. E aí ele fala no meio da música. M.A.O. tio, boom! Exato. Topei.
Faz exatamente isso. E aí esse musical, né, o Hércules treina e aí ele fica todo bombadão do jeito que eu a vou estar gente daqui a uns conhece. meses. É isso aí. Do jeito que Gerson vai estar daqui a alguns meses. Bom, galera, a partir disso, né, Hércules ele completa o treinamento, ele começa a aventura dele, né, o Phil leva ele ali pra cidade de Atena, onde ele, antes disso, enfrenta um centauro, agora sim, Agora sim. né, e salva a Meg, né, que vai ser o par romântico do nosso querido herói, né, ali durante o filme. Nossa, eu vou fazer um negócio muito dos anos 2000, né? Tinha um monte de menina babando no Hércules e a menina que não tava nem aí pra ele, é justo que ela se apaixona. Ela era tão diferente das outras garotas. Ela é muito diferente. Pedro, me dá o seu blusão, Pedro, que tá frio. E aí corta por 40 graus, né? Pick me girl. Mas, cara, é muito legal. É muito legal essa dinâmica de Hércules em Atena. Na verdade, que Atena é Grande São Paulo, ali da Grécia, né? Porque o negócio é mega movimentado ali. Não é Atena, é desgraça. Termas. Acho que é Temas. Termas dos Goitacazes? O Hércules foi pra nadar? Pra nadar. Mas enfim, ele chega lá na Grande São Paulo, lá você tem dor, desgraça e criança, verdade, criança chorando em poluição. Em São Paulo da Grécia. E aí ele começa ali a saga de virar herói. Então ele vence muitos vilões, ele ajuda a parar desastres naturais, ele começa a fazer questões diplomáticas com reis. E é muito legal que ele prospera financeiramente. Até o filme deixa claro que ele recebia muito cachê e mostra as pós de Hércules. E é muito legal que uma das primeiras compras dele foi uma mansão pros pais. É verdade. Sabe, gente? Pelo amor de Deus, né? Até no filme da Disney aí, mostrando a importância de honrar pai e mãe. E é muito curioso essa questão de honrar pai e mãe, que Paulo, quando ele vai falar para Timóteo acerca da necessidade dos pastores serem mantidos pelas igrejas, ele vai dizer que os pastores que se dedicam unicamente à pregação, né, então, ou seja, ser os pastores em tempo integral, né, eles deveriam receber dupla honra, né, e ali algumas traduções dizem duplos honorários, porque ali a questão é justamente, galera, sobre grana, sobre cash, money, bufunfa, né, e sobre os nossos pais também, né, essa questão da gente honrar pai e mãe com as nossas finanças na velhice deles, se perdeu muito, né, até uma questão meio temporal. Porque hoje em dia a gente tem INSS, né, a previdências privadas, né, mas era comum na época ali do Antigo Testamento que quando os pais ficassem velhos, pela questão de trabalho ser questões rurais, né, os filhos começavam a manter os pais. Sim. Sabe? Isso é muito doido, porque, como eu disse, é algo que se perdeu um pouquinho nessa nossa geração. E é importante resgatar isso, sabe? Eu acho que é muito bonito, claro, gente, infelizmente... A gente vive numa economia que é uma das melhores, mas quem conseguir, é muito bonito isso, sabe? A pessoa crescer, ter lá o dinheiro dela, ter lá os ganhos dela e honrar os pais com as finanças, sabe? Dar uma aposentadoria tranquila, levar os velhos pra viajar, pra comer bem, porque quando eles puderam, quando a gente era criança, eles fizeram isso por nós. Cara, isso é bonito demais da conta. Exatamente. E a partir daí a gente vê o Hércules se tornando um grande herói. E nisso, a gente vê uma cena muito bacana que é o fato de Hércules voltar para Zeus para contar como as coisas estão indo. Então ele conta o que ele salvou, o que ele fez, todo orgulhoso lá no templo de Zeus, né? E aí ele fala, eu tô animado pra voltar pra casa, pra voltar aí pra você. E aí Zeus fala que ele ainda não é um herói, que ele ainda não virou não é um deus, na verdade, né? Ele não se tornou essa divindade. E o Hércules fica muito chocado. Ele fala, nossa, mas eu tenho fama, as pessoas me conhecem, a Grécia inteira me conhece, eu faço muitas coisas. E Zeus fala que não foi nada disso, não é nada disso que vai fazer dele um deus. E aí eu me lembrei de 2 versículos que eu acho muito importante a gente trazer nesse momento. O primeiro deles está em Mateus 6, quando Jesus está falando lá no Sermão do Monte. E ele está falando sobre ficar dando esmola, né? Ele diz o seguinte... Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas. Trombeta. Como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. A grande coisa é que fama nunca é a recompensa que o Senhor tem pra gente. Não era a recompensa que tinha pra Hércules. Não era aquilo que fazia dele uma divindade. E aí, lá em Efésios 2, 8 e 9, diz o seguinte...
pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então não era aquilo que o Hércules fazia com as suas próprias mãos que tornava ele um deus, que ia tornar ele um deus. E aí nesse momento, meio revoltado, Zeus fala pra ele que aquilo que ia tornar ele um verdadeiro deus estava no seu coração, que era pra ele olhar. Cara, e o paralelo com 1 Samuel 16 é nítido. O versículo 7 vai dizer: O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência... Perdão, tá certo. Não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Sabe, é isso. Hércules, externamente, ele era um herói. Ele vencia os monstros, ele parava os desastres, era incrível, supimpa. Mas o coração dele ainda precisava ser transformado. Exatamente. Lembra que o Gerson falou sobre a Meg, o par romântico do Hércules? Então, ela aparece na situação que nós vemos ela muito próxima do Hades. E aí no começo do filme a gente não sabe porquê, ela vai ali lidando, ela coloca o Hércules numa emboscada, que é a primeira grande coisa que ele vai fazer, quando dois bichinhos do Hades viram duas crianças e pedem pro Hércules salvar eles. Inclusive, quero fazer um adendo aqui, mais uma parabenizar, né, o filme. Os dois bichinhos, eles se chamam Pânico e Angústia. Agonia, obrigada. E aí o Agonia, quando ele tá descendo, ele cai e ele dá uma bundada no negócio que espeta ele, que dá realmente agonia na hora que você tá olhando. E o Pânico, coitado, parece que ele tá realmente à beira de um colapso a todo momento. Então você vê, assim, que eles são bem específicos o nome deles, né? E aí vai passando... E no final são eles que terminam de fechar o caixão pro Hades, né? É. Fazendo aqui um spoiler mega rápido do final, né? Hércules vence Hades no final... E aí ele cai ali nos poços das almas, e quem meio que dá descarga pra ele descer é o Pânico e a Agonia, né? E no final esse é o fim que espera o diabo, né? Pânico e Agonia. É verdade, é verdade. E aí a gente vai vendo a Meg com isso, até que a gente tem uma situação que o Hades descobre qual é a fraqueza do Hércules. Que é a Meg. Mulher. Mulher. O mal do mundo. Meu Deus do céu. E aí a gente descobre qual é a situação que fez a Meg estar próxima de Hades. Ele fala o seguinte: Meg, lembra que você vendeu a sua alma pra mim pra salvar o seu namorado? E o que foi que ele fez mesmo com isso? Foi atrás de outra. E aí ele relembra isso do porquê que ela está lá. Porque agora ela deve a alma dela a ele, porque ela trocou por uma outra pessoa. E isso me veio na hora o versículo de Cânticos, o capítulo 2, versículo 7. Diz o seguinte: Filhas de Jerusalém, eu as faço jurar pelas gazelas e pelas corças do campo. Não despertem nem acordem o amor enquanto ele não o quiser. A grande questão é que muito mais mulheres, né, temos essa mania de ansiar, de esperar por um grande amor e nos entregarmos a todas as custas, de todas as formas possíveis, em prol de um grande amor que a gente espera viver. A Meg, ela não foi e se entregou porque ela achava mesmo que o cara não valia nada. Vamos entregar, né? Porque também não vale nada, mas também vale alguma coisinha. Sim. Não era isso. Ela tinha uma grande expectativa amorosa em cima dele. E ela fez de tudo por isso. Só que aí ela despertou o amor no momento que ele não a queria. Ela fez uma coisa que não era pra ela ter feito naquilo. E foi aí que ela se amarrou ao Hades. Sim. Cara, uma coisa que sempre me chamou a atenção nos relacionamentos cristãos é... Cara, eu vou tocar num ninho de vespa aqui muito grande. Mas o cristão, ele geralmente fica muito preocupado, com razão, de não cair no namoro sexualmente falando. Falando português, claro, aqui, gente, não transar. E ok, glória a Deus, de fato... Isso é um presente que o Senhor criou pro casamento. Não tem que ser feito com o namorado, com o noivo. Né? Hoje em dia, né, tem todo um debate acerca do beijo, né? Beija, corte. Né? Não vou entrar nesse mérito. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção, principalmente porque eu e a Elô, a gente conviveu muito com adolescentes e jovens dentro da fé, é que até os que conseguem vencer as tentações sexuais, cara, eles entregam o coração muito rápido, cara. Sim. E muitas vezes isso é tão prejudicial quanto entregar o corpo.
Sim. Porque tá, beleza, não entregou o corpo ali, se guardou, glória a Deus. Gente, não é pra fazer um excluir o outro, não é isso que eu tô falando, pelo amor de Deus. Mas entrega ali o coração, cara, e aí Deus o livre guarde. Deus o livre guarde não, o que acontece mesmo? Termina, por N motivos, né? Às vezes o término é bom, meu Deus do céu. Não, o namoro tem que acabar, no casamento é em término mesmo. Não precisa ser um drama. E por ter entregado o coração, vira um drama. Acaba com a vida da pessoa, aí traumatiza, né? Ou ali a pessoa que entregou o coração, começa a dar pro outro espaços que a pessoa não era pra ter ali. Então a pessoa começa a dar pitaco numa roupa. Cara, não usa roupa não. Gente, pelo amor de Deus, parênteses aqui. Roupa indecente não é pra ser usada independente de namorar ou não, tá? Pelo amor de Deus, não tô falando de roupa indecente. Mas começa a dar pitaco em coisas que não era pra dar. Ah, eu não acho que você fica bonita com o cabelo assim. Ô, quem é você pra falar isso, ô bonitão? Você é namorado dela, você não é pai, você não é marido, né? Eu guardo uma história muito engraçada com a Elo, que uma vez a gente tava na igreja, a gente namorava, e ela passou mal no final do culto, a gente queria dar rolê aos jovens ali. Eu lembro que eu levei a Elo pra casa e voltei pro rolê. E é isso. E aí a galera pegou e me perguntou assim: e aí, o namorado do ano? Sua namorada passando mal e você voltou aqui pra dar rolê com nós? Eu falei, eu não casei. Eu tô no nome dela? Eu passei ela pro meu nome? Meu Deus. E cara, assim, brincadeiras à parte, tá certo. Devolveu pro pai e pra Devolver mãe. pro pai e pra mãe, cuida ali. Precisa de alguma coisa? Vai pro hospital? Não, só vai pegar e dormir. Vou fazer o quê? Ficar benzendo ali, meu Deus do céu? Ficar guardando... Ficar velando, guardando o caixão? Não, vou lá comer hambúrguer. Né? Então assim, cara, ter esse desgarramento é muito necessário. Galera, talvez alguém tá nos ouvindo, isso vai ser pra você. Você que tá namorando, você não casou com a pessoa ainda. Ela ainda não tem esse espaço de importância na sua vida. Sabe? Isso é muito doido. Dar os devidos espaços, eu sei que a gente fala isso e pode parecer muito, nossa, Gerson, então você não amava a Heloísa, Gerson, que isso? Mas é que dar a devida importância, não. Dar o devido lugar pras coisas é muito necessário. Sim. Até pra não defraudar o coração do próximo, né? Exatamente. E é muito legal nessa cena. Aliás, vai ter uma cena mais à frente que o Hades descobre que a fraqueza do Hércules é a Meg. Sim. Né? Foi a última cena que você comentou, né? Foi. E aí é legal que a Meg, ela leva o Hércules pra um encontro, né? Eles foram ali o treino do Hércules, né? A sessão de fotógrafo que ele tinha que dar, conversar com reis. É até legal que o Hércules ele tá posando pra uma pintura e ele tá usando a pele do Scar de Rei Leão. É uma referência bem legal. Sim. E aí é muito bacana que dado momento o Fio e o Pegasus chegam e aí... e aí a Meg pega e fala assim, não grita com o garotão, a culpa foi minha. Aí o Fio fala, tá bom garota, você já tá na minha lista negra, não piora essa situação. Ele vira pro Hércules e fala, e você, o seu inútil? E começa a esculhambar o Hércules. Cara, esses humorados no filme infantil é maravilhoso, cara. É bom porque o pai, ele dá risada, né? A criança ela não vai... Até uma cena que tem um pouquinhozinho antes do Fio chegar com o Pegasus, é justamente ele falando assim, nossa, e aquele tal de Édipo? E eu que achei que tinha problema. E qual que é a situação, caso você não conheça? A história de Édipo, resumidamente, é o seguinte. Tinha 2 reis, eles tiveram um filho, e esse rei soube que o filho dele ia matar ele. E aí ele foi e mandou um filho pra uma outra cidade, porque, se ele não tiver aqui, ele não me mata. E aí nessa outra cidade ele foi cuidado como se tivesse nascido lá. Só que aí ele acaba indo pra cidade do pai dele. O pai não sabia que ele era o filho não sabia que ele era o pai. O Édipo realmente mata o pai e casa com a mãe dele. E aí, depois, mais pra frente, vem a história e, tinha um menino, o Édipo. E aí eles contam pro Édipo a história dele. O Édipo acha um absurdo. E aí ele descobre que era ele, que ele tava casado com a mãe dele, que tinha matado o pai. E ele teve um filho com a mãe. E a história fica muito maluca. É uma história muito estranha, sabe? Tipo assim, do nada, no filme infantil, os caras metem uma piada do cara que pegou a própria mãe. Cara, isso... Você entendeu? Isso é muito bom, cara. E é umas sacadas inteligentíssimas. Tem uma estátua grega muito famosa que uma mulher, dado, né, a passar de muitos anos, né, da Grécia até os dias atuais, ela perdeu os braços na estátua, né? Sim. Então é uma estátua ali sem braços.
E ela é muito famosa, com certeza já viu ela no seu livro de história, eu não vou lembrar o nome dela aqui. E aí, dado momento, nesse encontro, o Hércules, ele quebra uma estátua, os braços da estátua, e vira essa estátua. E aí ele pega e fala, nossa, acho que ficou mais bonito assim. A Meg que fala. A Meg que fala, né? Então, cara, o filme ele dá essas sacadas que uma criança não vai pegar. É uma cena ali bobinha, ele quebrou a estátua, fez uma piadinha. Mas um adulto, ele saca o peso histórico da piada. Sim. Né? A criança vai passar por essa cena de Édipo, não vai entender, o adulto vai. Cara, isso é muito legal, Eu acho que isso traz a gente pra meditação do humor adulto, né? A gente tem uma noção de que o humor adulto atualmente é o humor que fala baixaria, que mexe muito com cena sexual, mas o humor adulto é aquela coisa engraçada que você precisa de uma bagagem pra entender. Sim. Seja uma bagagem histórica, seja uma bagagem de leitura, né? Como foi o caso de Édipo. A gente não precisa consumir uma coisa chula pra achar que consome um humor adulto. O humor adulto é isso que Hércules fez com muita maestria, né? Sim, nossa, Gente, a Hello agora ela tocou numa ferida minha, porque eu amo desenho, sou apaixonado por desenho, faço 25 anos agora, dia 10 de março. E, cara, eu não consigo achar desenho pra assistir, cara. Porque ou é a baixaria, ou é o submundo do capeta do Satanás, ou é o Pocoyo. É verdade. Peppa Pig, entendeu? Complicado demais, bicho. Mas minhas lamúrias à parte, o filme ele vai se desenrolando. E aí a gente chega então na Meg realmente tendo que trair Hércules por conta da alma dela ser do demônio, né? Exato. E aí ela até fala pro Hades, depois desse encontro, que ela não vai fazer isso, porque ela se apaixonou pelo Hércules. E aí tem até uma música, eu acho que ela deve ser a música mais famosa de Hércules, né? A Não Direi Que é Paixão, da Meg. Toda vez que eu vejo alguém pensar em Hércules, eu lembro dessa música também. E aí ela fala que não vai fazer isso porque não quer, não vai fazer isso com ele. Aí o Hades fala, mas minha querida, eu sou o seu dono. E aí ela não tem escolha. Pedro, em uma das suas epístolas, né, vai dizer que aquele que vence, né, submete o vencido. Né? Então, foi até o que aconteceu conosco, né, e o diabo, de fato, né. Acho que é algo do nosso passado muito triste antes de Cristo, que a gente muitas vezes não se lembra e não dá o devido valor por nós termos sido resgatados, e que a palavra de Deus se refere a nós, como na nossa vida antes de Cristo, né, como filhos do diabo. Paulo vai também chamar de filhos da desobediência, né? Então nós estávamos submetidos às trevas até nós termos sido transportados até o reino de amor do Filho de Deus. Isso é maravilhoso, né? E ali o diabo ele usa Meg para trair Hércules, né? E é muito curioso que o diabo ele faz um trato pela alma da Meg. Ele fala, bonitão, vamos lá. Eu quero que você fique sem poder pelas próximas 24 horas, que era onde Hades ia conseguir executar o plano dele. Sim. E, gente, pra pensar, uma alma da pessoa que eu amo, por 24 horas eu não conseguir usar a super força, é um acordo maravilhoso, né? E esse é o truque do diabo que eu acho que esse filme conseguiu representar muito bem. Ele faz os acordos nas entrelinhas. Galera, a gente tá vivendo a desgraça que nós tá vivendo hoje em dia, porque um dia um casal resolveu morder uma maçã, bicho. É verdade. Sabe? Pra ser uma coisa que eles já eram. Pra ser uma coisa que eles já eram. Sabe? Então, assim, o diabo ele é muito ardiloso, sabe? Então ele pede uma coisa, muitas vezes pra nós, muito bobinha, cara, que vai levando, e vai levando, e vai levando. Eu quero aqui fazer um exercício mental com vocês, sabe? Vamos dizer que é um casal e o marido ele adultera a mulher com uma garota de programa. Ele contrata ela, se encontra com ela, né, adultera a esposa, descobre, eles se divorciam. Cara, ele não chegou a esse extremo desse adultério do nada. Provavelmente ele tinha uma história com pornografia, que veio através de um like que ele deu numa menina de biquíni no Instagram. Então, sabe, o diabo vai jogando esses dardos inflamados que os ataques dele parece bobeira, parece, sabe, que não vai dar em nada. E dá, né? Porque ali Hércules mordeu a isca, ele entregou ali a força dele pro Hades durante 24 horas, ele soltou os titãs nesse intervalo de tempo e começou tudo, né? Mas um dos acordos que ele firmou com o Hércules era que a Meg não se machucaria, né? O Hércules ele pede isso. E Meg acaba se machucando, né? Ali durante a luta contra um dos titãs. Exato. Quero fazer só um comentário que agora você falou sobre o diabo ser ardiloso. E o nosso pastor, ele fala uma coisa que eu dou muita risada. Ele vira e fala assim, não brinca com o diabo. Quem tá mais tempo na terra, você ou ele? Eu acho isso muito engraçado. Mas enfim. Ele até falou em uma das pregações,
uma das passagens de Atos, meu Deus, é Atos? Não me recordo agora, que Paulo diz que ele era uma região e o diabo resistiu. Efésios. E aí pega e fala assim, nossa... agora eu fiquei em dúvida, perdão. Também, eu não anotei. E aí pega e fala assim, nossa, gente, se ali o diabo foi um contratempo na vida de Paulo, o que ele vai ser na nossa? Né? É verdade. O que vai sobrar do Gerson? Né? A gente não pode viver o nosso extremo de ter medo de falar o nome do diabo, mas a gente não pode esquecer que ele existe e é ardiloso, né, nas suas armadilhas. Ele existe, ardiloso, tá na Terra há milênios, já destruiu muito ser humano. Sim. Então ele sabe o modus operandi, sabe como chegar no coração de cada um, sabe, nos assiste, claro que não na onipresença de Deus, mas sabe as nossas fraquezas, sabe o que nos oferecer, sabendo das nossas dificuldades. Então, cara, né, se a gente, sabe, não vigiar com esse nosso inimigo que anda ao nosso derredor, né, como a palavra de Deus vai dizer, cara, a gente tá fadado ao fracasso. Exato. Mas se a gente correr pra saia de Cristo, né, ali, esse até é o lamento que Cristo faz olhando pra Israel, sabe? Ele fala, Israel, quanto tempo, ele faz uma analogia muito linda, eu não quis colocar vocês debaixo das minhas asas como a galinha coloca seus pintinhos. Sim. Sabe, se a gente ficar debaixo das asas do nosso Senhor, cara, mal algum chega até nós. Exato. Isso é maravilhoso. E aí quando o Hades toca Hércules, a representação é que ele fica até apagado, né? O tom de Hércules fica bem apagado, ele perde totalmente o brilho dele. Aí a Hades fala, você vai ficar 24 horas sem força, aí depois disso, vocês dançam, se beijam, fazem um love, falando dele da Meg, tipo, Hades? Amado. Hades. Não, de novo, fazer um love. O que é fazer um love, uma Você criança? entendeu? A criança não vai pegar, mas o adulto vai. Deu uma risada sincera. E aí o Hércules, ele fica muito pra baixo. E nisso a Meg vendo, ele descobre, né, que ela tava trabalhando pro Hades, fica super chateado. E aí a Meg vai atrás do Fio, que também tinha deixado o Hércules, vai atrás do Pégaso, que tinha sido pego, tinha sido preso também. E aí eles vão lá e começam a encorajar o Hércules. E aí nisso que o Hércules conseguiu acabar com um dos titãs que tava lá destruindo a cidade, uma pilastra? Uma viga, né? Uma viga. Vai cair em cima do Hércules. E aí a Meg entra na frente pra empurrar o Hércules. E é aí que ela se machuca. E aí, quando ela se machuca, a força do Hércules volta, porque o Hades tinha prometido que ela não ia se machucar. E nisso, ele vai lá enfrentar o Hades, deixando a Meg sendo cuidada pelo Fio. E come o capeta na porrada. Exatamente, acaba com tudo, liberta todo mundo que ele já tinha pego. E aí o Hades, vendo que ele tinha perdido, como o bom diabo que é, não deu o braço a torcer. Tudo bem, uma amiga sua tá com saudade de mim. E ele volta e a Meg morre. E aí a gente tem então o clímax do filme. A gente vê, isso me chamou a atenção, olhando com um olhar de escritor, que o grande enfrentamento contra as trevas não foi ali no Olimpo, né, ali vencendo. A cena é até rápida, né? Hércules chega, liberta os deuses, derrota os titãs, Hades foge com medo. A grande enfrentamento do herói contra o vilão acontece nessa cena. Hércules, ele vence Cerberus, né, fico falando em gringolado. Ele vence Cerberus, ele chega ali no inferno, né? No mundo inferior, conforme as musas cantam, né? E Hades mostra onde tá a alma da Meg. Ela tá ali num lago ali onde as almas ficam, e Hércules, ele faz um acordo com o diabo. Ele fala, olha, a minha vida pela dela. Sim. Né? E fala, ok, você consegue pegar ela, e ali ele se joga ali, conforme ele vai nadando ali pra baixo, ele vai mergulhando. Nadar pra baixo é bom, né? Quando ele mergulha ali, ele vai envelhecendo, né? Ele vai morrendo. E aí quando ele chega nela, aquelas entidades lá vão cortar o fio da vida dele, porque ele é um mortal. Elas não conseguem. O fio fica dourado, porque Hércules então vira um deus. Né? Exatamente. E o que faz Hércules recobrar toda a sua divindade é o ato de ter entregue sua vida por outro. Exatamente. Gente, assim, é João 15, 13 na veia, né? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Né? Algo que Cristo disse ali no último momento de discipulado com os seus bons amigos. Então, gente, isso é maravilhoso, sabe? Essa cena me marcou muito como criança. Por isso que Hércules, eu arrisco dizer que é a minha animação favorita. Né? Hércules é pra mim que nem a Família do Futuro é pra Elô. Nossa, eu amo Família do Futuro. Sabe? Porque é isso, sabe? O que é ser um herói? É entregar a vida pro próximo.
sabe? É ser altruísta, é se prejudicar em ordem do benefício alheio, sabe? Ser herói é não pensar em si mesmo, Sim, sabe? Isso é maravilhoso. exatamente. Meu, acho que Hércules ele dá um baile nessas coisas e por fim, quando Hércules realmente se torna um deus e pode ir morar, né, no Olimpo, ele vê que não vai ficar com a Meg. E aí ele fala, olha, muito obrigado, eu queria mesmo isso, mas eu encontrei meu lar. E aí ele volta Sim. e abraça a Meg. E o filme finaliza aí, sendo essa Sim. maestria que é essa história, com diversas coisas que nos fazem lembrar da nossa fé e daquilo que Deus fez por nós. Assim, pessoal, acho que caminhando para uma reflexão final da minha parte, os paralelos com o Evangelho são nítidos desse filme, né? Ali Hércules, quando ele perde os poderes dele, ele começa a ser humilhado pelos demônios de Hades, né? Começa a jogar bebida na cara dele, né? Tal qual foi a humilhação de Cristo até a cruz, né? Hércules, ele entrega a vida ali pela Meg, né? Pela noiva dele, né? Vou colocar dessa forma, né? E recobra ali a força dele. Sim. Nem sabe que Cristo se entregou por nós. Então, o filme é sobre isso, né? Que os heróis vivem no altruísmo. E amém, glória a Deus por isso. Mas pela lógica do Evangelho, isso é ser um herói, né? De fato, de certa forma, ok, acho que dá pra chamar, acho que não seria de todo mal. Mas a gente tem um capítulo da Bíblia que a gente carinhosamente chamou de Hall dos Heróis, né? Da fé, né? Hebreus 11. E eu quero ler uma parte de Hebreus 11 com vocês e fazer uma rápida reflexão. Hebreus 11, a partir do verso 32, vai dizer o seguinte: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houveram mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertos, para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos eles receberam bom testemunho por meio da fé. O versículo continua, depois do verso 40. Mas a moral que a gente tira é que a gente vê aqui a Bíblia falando o que os heróis da fé fizeram. E a gente vê a dicotomia. Alguns expulsaram exércitos. Outros foram mortos. Cara, não dá pra chamar os dois de herói. Né? O texto tá colocando duas coisas completamente diferentes, humanamente falando. Sabe? É que nem falar, nossa galera, aqui tá nosso campeão. O que chegou em primeiro e o que chegou por último. Né? Humanamente falando, não faz sentido. Alguns venceram, outros foram mortos. Alguns fecharam boca de leão, outros foram cerrados no meio. Como que os dois são heróis, meu Deus do céu? Porque Deus não estava vendo a performance, mas Deus estava vendo aquilo de mais importante, a fé. Amém. Pode ser que você, nosso ouvinte, nunca vai ter a chance de entrar no inferno e mergulhar, porque provavelmente ninguém vai ter. Tô enchendo o saco. Ninguém aqui vai vencer os Cerberus, ninguém aqui vai derrotar um titã, ninguém aqui vai fazer como Hércules, segurar um tufão pela mão. Mas todos nós podemos ser heróis por aquilo que nos une, demonstrando fé no Filho de Deus. No fim do filme, acontece uma música, sendo que como um farol, Hércules brilhou no céu. Hércules é uma linda história, né? Não sei ela no detalhe, na mitologia. O filme da Disney é maravilhoso, né? Não me canso de repetir isso. Mas existe de fato alguém que brilhou no céu, não como um farol, mas como uma estrela da manhã. Esse é um dos seus títulos. Esse é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele se entregou pelos nossos pecados, foi altruísta, desceu até o inferno e pregou aos espíritos em cativeiro, sabe? Triunfou. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, seu aguilhão? Venceu. Decretou qual vai ser o fim de Satanás naquele dia glorioso quando ele voltar. Ele sim, como eu disse antes, vai ficar com pânico e com agonia, não nós.
nós estaremos com o Filho de Deus entrando no prazer dele. Cara, isso é tremendo, né? O nosso herói venceu. E esses filmes antigos, né? E é uma tristeza muito grande saber que muitos filmes hoje, principalmente animações, não retratam mais isso. Mas esse filme faz com maestria de mostrar que no final o bem vence o mal. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Foi um prazer conversar de Hércules com você. Nós esperamos você daqui a 2 semanas. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe.